Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje estou de volta no nosso primeiro dia sem Copa do Mundo desde que a Copa do Mundo começou, dia 8 de julho, para falar um pouquinho sobre essa reta final da Copa, né? A gente vai ter aí agora os jogos de quarta de final na sequência, depois semifinal, final e disputa de terceiro lugar. Então entramos oficialmente nos últimos 8 jogos dessa Copa do Mundo e eu vou fazer uma análise rápida do que foram as oitavas de final e uma projeção também das quartas, beleza? Para isso, vamos mudar então aqui na tela para colocar já os brackets das quartas de final. Pronto, e tá aí na tela o bracket já final comigo aqui bem no meio, né? Eu sou aqui a Copa do Mundo, ei, que beleza, eu sou a taça e todos estão vindo para cá. Temos então, aqui onde eu estou apontando, França contra Marrocos, desse outro lado, Espanha e Bélgica, e aqui embaixo, nesse canto, Noruega e Inglaterra, e nesse outro canto aqui, Argentina e Suíça. Eu vou falar desses confrontos um pouquinho mais na frente. Primeiro eu vou voltar, recapitular como que essas seleções chegaram nesse lugar aqui, né? O que tiveram que enfrentar nas oitavas de final para estarem cada uma com sua devida vaga de quartas. Começando então pelo canto esquerdo superior, esse canto aqui, vamos falar um pouquinho da França e do Marrocos, né? Bom, os confrontos foram confrontos bem distintos, na minha opinião. A França pegou o Paraguai e venceu de 1-0 em um jogo muito complicado, né? Porque o Paraguai fez um antijogo brutal, assim, aquele típico jogo sul-americano de Libertadores, né? Enfim, que a gente está acostumado. Muitas faltas, muito jogo picotado e pouquíssimas chances de fato criadas pelo Paraguai, porque a proposta era essa. Era tentar empurrar esse jogo para os pênaltis, que nem fez contra a Alemanha, e quem sabe nos pênaltis não consegue melhor sorte. A França acabou sendo competente no pênalti que teve, né? Teve algumas oportunidades, é verdade, não foi um jogo brilhante, mas o Paraguai também evitou que a França fizesse um jogo brilhante. E aí acabou que em um desses lances foi pênalti, foi mesmo, se eu não me engano, foi no Doué, e aí a França converte com o Mbappé e vence de 1-0. Consegue passar de um adversário muito difícil, não, pelo quanto qualificado é o time do Paraguai, mas sim pelo estilo de jogo que é muito particular dessa seleção na Copa do Mundo, e com isso a França garantiu a sua vaga nas quartas de final. Já o Marrocos foi uma situação bem diferente. Ele enfrentou a primeira aqui das seleções caseiras, que iremos falar das oitavas de final, que é o Canadá, e ganhou de 3-0, né? O Marrocos ganhou de 3-0. E assim, diferentemente do Paraguai, o Marrocos ele não sabe fazer esse jogo amarrado, ele não sabe transformar o jogo em uma penúria para o adversário. O Canadá tenta jogar bola, ainda por ser uma das sedes da Copa, né? Eles tentam atacar, tentam jogar. E até então, estava dando certo. Mas é preciso lembrar, né? O Canadá, ele perdeu para a Suíça, ganhou do Catar e empatou com a Bósnia. Não foi uma campanha interessante de fase de grupos contra adversários relativamente frágeis. E depois venceu só de 1-0 num lance no limite contra a África do Sul, um outro adversário muito frágil. Então, no fundo, o Canadá não foi testado contra uma seleção de alto calibre. Foi pela primeira vez contra o Marrocos e perdeu de 3-0 sem nenhuma chance de se classificar aqui. O Marrocos, cara, cumpriu seu papel. Venceu de uma seleção frágil, não é péssima, não, o Canadá não é péssimo, mas é bem frágil. Considerando os times das oitavas de final, eu acho que, cara, só o Paraguai e talvez o Egito seja pior do que o Canadá. Então, realmente era um confronto mais acessível e com isso passou para as quartas de final. O esperado, né? Esperava-se isso do Marrocos, ainda mais pelo confronto. Agora indo para o canto superior direito, Espanha e Bélgica. A Espanha teve um confronto muito interessante contra Portugal, né? Depois de ter passado com extrema facilidade da Áustria, ela tinha um confronto ibérico, um confronto pesadíssimo, de bastante história, de bastante rivalidade, e foi um jogo duríssimo, né? Também não foi aquele jogo com um monte de chance espetacular. Foi muito estudado, foi difícil de ter uma criação ali. Os times estavam com medo, querendo ou não, de se expor demais e com isso tentavam fazer o seu jogo, né? A Espanha com posse de bola, controle e Portugal tentando acionar os seus jogadores com velocidade. E acabou que não teve muita felicidade nas tentativas e a Espanha conseguiu o seu gol, né? Assim, aquele típico jogo de futebol que os dois times tentaram aplicar o seu próprio jogo e a Espanha foi mais feliz porque achou o gol, a verdade é essa, porque poderia ter sido Portugal, poderia ter acabado 1-0 para Portugal e não para Espanha. Não seria muito surpreendente. Mas
Nesse confronto aqui, a Espanha se classificou ganhando de 1-0 e acabou com a trajetória de Cristiano Ronaldo na Copa, né? A gente não sabe se ele vai querer levar até os 45 anos para a próxima Copa do Mundo, porque a Copa é em Portugal. Acho que esse é o único motivo da gente ainda pensar que isso pode acabar acontecendo, mas eu acho que nós vimos a última partida de Cristiano Ronaldo por Portugal, parando aí nas oitavas contra um time espanhol que é bom, mas no papel é melhor do que na prática, né? Você vê que tem Rodri, Pedri, Gavi, Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo, vários grandes jogadores, né? Tipo, da elite mundial. Só que parece que não funciona tão bem todo mundo junto. É um time lento, é um time travado muitas vezes. E assim, contra Portugal conseguiu passar, mas meio no limite. E agora vai pegar uma Bélgica que é um time bem encardido. Então, assim, conseguiu ganhar um confronto difícil. Na teoria, agora o jogo é até mais fácil, mas não me surpreenderia com a Espanha tropeçando também nessas quartas. Já a Bélgica, que é o time que vai jogar contra a Espanha, né? Ela vem de um jogo muito bom, né? Muito bom. Depois de ter chegado nas oitavas de final, naquele jogo inacreditável contra a Senegal, né? Que a Bélgica estava perdendo de 2-0 para Senegal e conseguiu reverter para um 3-2, né? E todo mundo falava, ah, a Bélgica é pior do que o Senegal, já era. E aí o jogo estava mostrando isso, mostrou força, reagiu. E foi pegar a segunda seleção caseira aqui que nós vamos falar, que é os Estados Unidos, e venceu os Estados Unidos por 4-1. Né? E foi uma mensagem um pouco do que essa Bélgica passou, porque ninguém esperava nada. Vem de uma campanha também de Copa do Mundo muito fraca, né? A Bélgica teve uma fase de grupos que, beleza, venceu da Nova Zelândia, mas empatou com o Irã, empatou com o Egito, né? Não vinha fazendo uma Copa de grande calibre e acabou tendo um jogo muito interessante. É verdade que aqui a gente teve a polêmica do cartão vermelho do Balogun, né? Que ele tinha sido expulso na segunda fase, na fase 16 avos. E aí teve aí, né, supostamente, mas parece que é de fato, uma pressão institucional da Casa Branca, do presidente americano Donald Trump, que pessoalmente pediu pro Infantino, que é o presidente da FIFA, tirar o cartão vermelho do Balogun para ele poder jogar contra a Bélgica nas oitavas de final. Uma interferência absolutamente bizarra, assim, um negócio surreal, porque um país decidiu acionar a FIFA de forma não costumeira, né? Tipo assim, meio que pessoalmente falando, ó, tira esse cartão aí. Não gostei, não gostei. Então tira. E a FIFA tirou o cartão. E isso que é o mais bizarro, né? O cartão foi retirado alegando que o VAR errou, num lance que é bizarro, cara. O Balogun quase quebrou o tornozelo do adversário, né? Então, assim, um negócio escabroso, eu não vou entrar aqui muito mais nesse mérito, porque cabe um vídeo inteiro para falar, né, da polêmica em si, o que isso significa. E aí a Bélgica, ela corretamente tomou isso como uma afronta. E isso os próprios jogadores falaram que pesou sim para eles, né? Para entrarem mais focados, querendo trucidar os Estados Unidos, e assim foi feito. O time belga jogou com uma vontade que a gente não tinha visto nos outros jogos, e isso fez a diferença. É um time que tem qualidade, cara, tem bons jogadores, e se tiver focada e muito afim, é capaz de ser competitiva. Mesmo não estando fazendo uma boa Copa, cara, chegou nas quartas. E vai pegar uma Espanha que não mostrou tudo isso ainda. Eu não me surpreenderia com a Bélgica ganhando dessa Espanha. Mas está aí, garantiu a sua vaga. Mas também não é um time muito bom. Vamos ver o que vai fazer ainda nessa Copa. Agora, aqui abaixo, né, no canto esquerdo inferior, nós temos a Noruega e a Inglaterra. E bom, a Noruega eu não preciso falar muito, né? Porque ela eliminou o Brasil. E assim, eu não fiz um vídeo sobre a eliminação do Brasil, né? Porque eu tava viajando, enfim. Mas eu também não vou gastar muito tempo falando disso, porque já foi dita muita coisa, todo mundo já deu sua opinião, já sofreu com isso. E o Brasil perdeu por incompetência, né? Assim, a Noruega é um time bom? Não. A Noruega tem um jogador alienígena que é o Haaland. Teve 2 chances de gol e fez 2 gols. E aí tem um bom jogador que é o Odegaard. De resto, cara, é uma seleção absolutamente meia bomba. Absolutamente meia bomba. E o Brasil, cara, teve a chance de fazer o pênalti, teve chance cara a cara, não fez os gols e perdeu, né? A Noruega venceu de 2-1 para estar nas quartas de final. Era para ser o Brasil, né? Mas a incompetência também pesa bastante às vezes. A Noruega é um time que, na minha opinião, chegou mais longe do que sonharia nessa Copa do Mundo, né? Chegar em quartas de final para a Noruega é um negócio inacreditável, com o time que eles têm. Só que dito isso, agora que tá aí, irmão, se a bola cai no pé do Haaland é gol, às vezes tu continua ainda em frente, né? Mas mereceu de certa forma estar aqui.
Já a Inglaterra, ela fez um jogo, pô, muito, muito bom contra o México, um jogo absolutamente difícil, que foi 3-2 para a Inglaterra, contra o terceiro time da casa, né, que é o México, lá no Estádio Azteca, com 90 mil pessoas. Tem um pouquinho de altitude, mas também não é muita coisa. Choveu pra cacete no segundo tempo. Teve um jogador expulso e mesmo assim foi resiliente e venceu o México, que também não é nenhuma seleção brilhante, mas é uma seleção dura. E a Inglaterra se provou capaz de vencer até mesmo nesse tipo de situação adversa, né? E vem fazendo uma Copa com alguns altos e baixos, mas venceu do Congo, venceu do México, e agora vai pegar uma Noruega que na prática é bem fraca. E se a Inglaterra fizer um jogo minimamente decente, vai vencer da Noruega e estará na semifinal da Copa do Mundo. É um time muito, muito bom, cara. Tem Bellingham, tem Harry Kane, dentre outros. E assim, a projeção da Inglaterra pode ser ganhar essa Copa. Eu acho que essa seleção tá vindo com isso em mente. Dá para ganhar e é isso que a gente vai buscar. Já o jogo que sobrou aqui no nosso canto direito inferior, Argentina e Suíça, né? A chegada desses dois nas quartas de final também foi bem diferente, né? A Suíça ela vem fazendo uma típica Copa de Suíça. Uma Copa que ninguém dá nada, uma Copa que ela também não faz nada muito bem, e quando você vai ver, a Suíça ainda não caiu na Copa, né? Depois de empatar com o Catar num resultado pífio, vencer da Bósnia e vencer do Canadá, a Suíça foi para a segunda fase e venceu da Argélia, assim, de 2-0, mas sem mostrar um futebol muito uau. E aí depois empata em 0-0 com a Colômbia, um time que teoricamente é bem melhor do que a Suíça, e se classifica nos pênaltis. É o típico jeito suíço de jogar futebol na Copa. Não toma gol, é um time que raramente toma gol, e isso numa Copa do Mundo conta muito, né? Se você parar pra pensar nessa campanha, contra a Colômbia, ela não tomou gol. Contra a Argélia, a Suíça também não tomou gol. Contra o Canadá tomou um, contra a Bósnia tomou um, contra o Catar tomou um. Só tem 3 gols tomados na Copa do Mundo, né? Considerando todas as partidas. E isso é pouco, cara. Isso é pouco. É um time relativamente sólido defensivamente. E isso é o que trouxe ela até aqui. Mas não tem tanto a agregar ofensivamente assim. Também é meio, talvez, o limítrofe que a Suíça pode chegar nessa Copa, porque pegou a Argentina aqui no confronto. E a Argentina, cara, que é um time também absolutamente perigoso, é um outro que não vem tendo jogos tão bons assim, né? A Argentina ganha da Argélia, ganha da Áustria e ganha da Jordânia. 3 times bem fracos na fase de grupos. Depois, a Argentina ganha de Cabo Verde de 3-2 nos acréscimos de uma forma inacreditável. Assim, o que deu de chance para Cabo Verde eliminar a Argentina foi um negócio surreal. Mas no limite, na Bacia das Almas, venceu de uma seleção muito fraca que é Cabo Verde. E aí nas oitavas de final repetiu isso. Ganhou outra vez de 3-2 contra uma seleção fraca, que é o Egito, e de virada. Dessa vez foi pior do que Cabo Verde, porque o Egito estava ganhando de 2-0 e cedeu a virada e perdeu de 3-2. Um negócio também que foi inacreditável, diga-se de passagem, né? E com bastante polêmica de arbitragem. Mas dito isso, a Argentina na Copa até agora só enfrentou adversários frágeis, adversários fracos, que não têm grandes nomes que o liderem e vem ganhando com dificuldade. Na teoria é um time bom, na prática não está se provando, está provando um time de muito coração, muita resiliência e pouco futebol. E agora vai enfrentar outra seleção média que não tem nenhum grande nome, nenhum grande expoente do futebol, só que é muito, muito defensiva, né? Ela tem uma fortaleza defensiva muito grande. Talvez a Argentina tenha problemas aqui. E até agora não teve um confronto realmente de peso para a gente saber até que ponto pode chegar. Só que também o desenho do caminho até a Copa do Mundo, que é bem aqui no meio, né, onde eu estou, a colocou contra adversários frágeis. E pode ser que se a Noruega elimina a Inglaterra, a Argentina chega numa Copa do Mundo sem ter enfrentado nenhum time que jogou Copa, né? Que é uma coisa que eu não sei se já aconteceu antes. Alguém chegar numa final de Copa sem ter enfrentado nenhum time que ganhou uma Copa, pelo menos nesse formato mais moderno de Copa do Mundo, né? Enfim, um trajeto fácil. A Argentina não vem jogando tanto futebol, mas é favorito contra a Suíça de qualquer forma, né? E aí, dessa forma, a gente tem aqui todos os trajetos que foram feitos e chegamos agora, de fato, às quartas de final. O que eu espero, né, de cada um desses jogos? Eu acho que nós vamos ter 4 jogos bem competitivos, bem competitivos. Existem, nos 4 jogos, o favorito destacado. A França é favorita contra o Marrocos, a Espanha é favorita contra a Bélgica, a Inglaterra é favorita contra a Noruega e a Argentina é favorita contra a Suíça. Isso eu acho que é ponto pacífico, ninguém vai discordar. Só que, até mesmo com a França, que na teoria é o melhor time da Copa do Mundo, ela tá pegando o adversário mais difícil
das 4 favoritas. O Marrocos é mais time do que Noruega, Bélgica e Suíça. E isso faz com que o confronto fique muito interessante. Porque se fosse um França e Noruega, pô, eu acho que não ia ter a menor chance. Mas, cara, o Marrocos, ele tem de onde tirar. Ele tem como competir. E ainda tem uma questão de rivalidade também entre França e Marrocos. Então, é um jogo que, pra mim, vai ser o de mais alto nível. França e Marrocos, nós provavelmente teremos muitos gols e um futebol muito bem jogado, muito bem jogado. Já Espanha e Bélgica, eu acho que vai ser não bem o oposto, mas é uma lógica bem diferente. São dois times que vão. A Espanha vai amarrar o jogo, né? Porque ela tem a bola, e a Bélgica vai permitir que a Espanha tenha a bola e contra-ataque. Pode ser um jogo muito legal, cara. Pode ser um jogo muito interessante, de duas escolas bem diferentes nessa Copa do Mundo. Né? Nessa Copa específica, não na história, né? Mas nessa Copa especificamente. Na história também, não chega a ser tão assim, diferente do que tá rolando nessa Copa, mas enfim. E vamos ver quem que vai dar mais certo, né? A posse de bola espanhola ou os contra-ataques belgas. Também a Espanha é favorita, mas até aí empatou com Cabo Verde, né? Então, para fazer uma merda e perder pra Bélgica, são 2 palitos. Já Noruega e Inglaterra, eu acho que vai ter um cenário que pode vir a ser o jogo mais sem graça, né, das quartas de final. Muito porque a Inglaterra, ela vem fazendo jogos bons, vem mostrando muita resiliência, além de futebol bem jogado, né? E a Noruega, cara, não tem de onde tirar, cara. Não tem de onde tirar. É bola no Haaland e já era. Contra o Brasil, só não deu errado o plano de jogo inglês, o plano de jogo norueguês, perdão, porque o Brasil perdeu um pênalti aos 10 minutos de jogo. Porque se o Brasil tivesse saído vencendo aquela partida já no início do primeiro tempo, mudava completamente o cenário. Porque a Noruega ia ter que se expor, não tem o que fazer. Ela ia ter que fazer um gol, ia ter que se expor, e a defesa é muito frágil, a marcação não consegue correr para trás direito, ia provavelmente acabar tomando um segundo gol, e aí, meu irmão, aí acabou, mesmo com o Haaland lá na frente. Só que o cenário foi propício para a Noruega, né? Amarrou o jogo e no final a chancezinha pingou. A Inglaterra, gente, se vê o que o Brasil fez de errado, basta marcar as laterais do campo e impedir cruzamento para a área, que o Haaland não consegue fazer nada. Então, assim, tem de tudo para ganhar. E é o que eu digo, se sair um gol cedo, irmão, isso aqui pode acabar 3, 4 a 0, sem muita fofoca, e aí pode se tornar um jogo mais chatinho, né? E no final, Argentina e Suíça, esse tem tudo para ser um jogo insuportável. Insuportável porque a Argentina tá se provando um time que nunca morre, né? O famoso imortal da Copa do Mundo. E aí secar a Argentina é um inferno, porque, enfim, a qualquer momento tudo pode mudar. Só que também não tá jogando um futebol tão legal, então, pô, vai ser aquele joguinho amarrado. A Suíça adora jogo amarrado, adora marcação e prender jogo e a bola não rolar. E vai contra-atacar a Argentina. A Argentina vai ter provavelmente a posse de bola e a Suíça vai só se defender. Então, eu acho que assim, o jogo Inglaterra e Noruega pode ser o jogo mais chato no quesito emoção, porque pode rapidamente não ser emocionante. Só que provavelmente vai ser mais aberto, porque mesmo se a Noruega começar a tomar gol, sei lá, eu acho que a Noruega vai jogar e foda-se, né? Já Argentina e Suíça vai ser um jogo insuportável de ver, porque não vai acontecer nada o jogo inteiro. Essa é a minha opinião. Vai ser um jogo muito, muito preso, vai ter pouquíssimas chances. E aí vai ser aquele que você fica, caraca, o tempo não passa, tá ligado? Típico jogo também que a gente tá acostumado nos nossos torneios aqui, né? Mas não tem jeito, é o último sul-americano vivo. E tem que ser dito isso também, né? Nessa Copa do Mundo acabou que nas quartas de final, que é já a reta final, quando a gente considera uma reta final, no fim das contas, cara, virou uma grande Eurocopa, né? Virou uma grande Eurocopa com um time africano que é Marrocos e um time sul-americano que é a Argentina. Todos os outros times perderam. E isso tem que ser dito, porque nas oitavas de final, por exemplo, o Paraguai sul-americano perdeu, o Canadá, né, norte-americano perdeu, os Estados Unidos, norte-americano, perdeu. O Brasil, sul-americano, perdeu. O México, norte-americano, perdeu. O Egito, africano, perdeu. E a Colômbia, sul-americana, perdeu. Né? Já entrando na fase de mata-mata, na 16 avos, digamos, tinha muitos times africanos. Né? Tinha 9 times africanos. E tinha vários times sul-americanos. Praticamente todos passaram, né? Todos passaram, menos o Uruguai. E todo mundo perdeu, cara. Para as oitavas ainda sobrou muitos sul-americanos e os africanos foram dizimados. E nas oitavas, os sul-americanos foram dizimados. E no final das contas, acabou sobrando quase só europeu. O que, o que é complicado, porque a Copa do Mundo não mostrou que o futebol europeu tem essa dominância, né? Nas fases anteriores, na fase de grupos, esses times que estão aqui na tela não tiveram essa dominância, nem contra outros europeus, nem contra países de outros lugares do mundo, né?
Além da França, que foi dominante, a Espanha, cara, teve uma Copa bem duvidosa, a Bélgica, uma Copa péssima, a Inglaterra, uma fase de grupos dificílima, né? A Argentina ganhou fácil, mas de adversários também muito frágeis. A Noruega, uma Copa também de altos e baixos. A Suíça, que, porra, só faz jogo chato. Só que todo mundo chegou nessa fase, né? Isso traz uma reflexão, que times europeus, mesmo não jogando bem, de alguma forma sabem competir, sabem chegar lá. E Copa atrás de Copa acontece a mesma coisa. O Brasil, por exemplo, não ganha de um time europeu, cara, desde a época do Guaraná com rolha. Tipo assim, eu nem lembro qual foi a última vez que o Brasil ganhou de um time europeu. Eu acho que foi na final, sei lá, foi na final de 2002 que o Brasil venceu num time europeu a última vez. É capaz de ter sido, né? Capaz de ter sido. Porque desde o 7-1 pelo menos, eu sei que não ganhou. Isso é garantido. E eu acho que antes também não. Eu acho que antes também não. Então, assim, isso tem que ser dito, cara. Existe alguma questão aí, não sei se é de preparo psicológico, talvez de preparo técnico ali para momentos de alta pressão. Não sei o que acontece, mas de qualquer forma, de novo, temos praticamente uma Eurocopa. E aí a minha torcida aqui, né, também, eu acho que eu tô bem decidido na minha torcida, né? França e Marrocos, eu vou torcer pro Marrocos, é claro. Espanha e Bélgica, eu vou torcer para a Bélgica, porque, pô, o time espanhol é muito chato de ver jogar futebol. Argentina e Suíça, eu vou torcer pra Suíça, mesmo que também não seja grande coisa, né? Porque, pô, a Argentina não pode ganhar a Copa do Mundo outra vez. Não pode. E a Inglaterra e a Noruega, cara, eu não sei. Porque a Noruega é um time simpático. Mas se a Noruega ganhar e pegar a Argentina, vai perder pra Argentina. Então a gente precisa torcer pra Inglaterra pra poderem vencer da Argentina na semifinal. Talvez eu torça pra Inglaterra aqui. Mas enfim, né? Queria que tivesse um Brasilzão em Inglaterra. Ai, meu Deus do céu, mas a gente não pode ser feliz de forma alguma. E com isso, tá finalizado o vídeo aqui falando um pouquinho sobre as oitavas e as quartas de final. E aí, obviamente, a gente vai voltar essa semana para falar sobre os jogos aí que vão vir de quartas de final. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tava um tempo aí off, ficaram uns dias sem vídeo no canal, mas aí a gente vai voltar agora para fazer mais uns vídeos nesses finalmente da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.